Olá, meu nome é Regiane e a aula de hoje envolve triângulo, geometria, raiz quadrada, unidade de medidas, teorema de Pitágoras. Essa questão foi aplicada pela Banca Vunesp no ano de 2019 para o cargo de agente administrativo da Câmara dos Vereadores de Piracicaba, em São Paulo. Vamos ao enunciado? Uma empresa utiliza bicicletas para entregar pequenos pacotes em locais próximos à sua sede. O preço de entrega praticado por essa empresa é definido a partir da distância em quilômetros em linha reta entre a sede e o local de entrega, sendo obtido a partir da fórmula preço da entrega é igual 1,80 vezes a distância mais R$ 5. Considere o seguinte esquema que apresenta a distância entre a sede da empresa e o local da entrega. Neste caso, o valor da entrega será de R$ 44,20, R$ 28,40, R$ 26,60, R$ 16,70 ou R$ 15,80. O primeiro passo é interpretar o enunciado. O que a questão quer saber? O valor da entrega. E o que o enunciado está dizendo? Que o preço da entrega é R$ 1,80 vezes a distância mais R$ 5. E o local da entrega é da sede até o destino. Cada um desses quadradinhos, ele mede meio quilômetro de assim e meio quilômetro de assim. Então, ele tem meio quilômetro de largura por meio quilômetro de comprimento, cada quadradinho desse. Então, o que nós precisamos fazer? Calcular as unidades da largura e do comprimento do triângulo, calcular a hipotenusa e transformar em unidades, depois em quilômetros. Vamos lá? Então, primeiro que nós vamos ver é que ele tem cada um desses quadradinhos, ele tem meio quilômetro. Então, se cada um desses quadradinhos tem meio quilômetro, qual a distância daqui até aqui? Então, meio quilômetro mais meio quilômetro, 1 quilômetro. 1 quilômetro mais meio, 1,5 quilômetro, 2 quilômetros e meio. De assim, nessa distância aqui, ele tem 2 quilômetros e meio. E aqui, quantos quadradinhos são? Ó, meio quilômetro, 1 quilômetro. Então, a cada 2 quadradinhos é 1 quilômetro. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 quilômetros. Regiane, mas aqui o quadradinho não está inteiro. Mas ele está falando de rua. Ele está falando de metragem de rua. Então, ele está falando daqui, ó. Ele acabou lá, ó, lá no cantinho. Então, ele andou daqui até aqui, tem meio quilômetro, tá? Então, ele andou. Então, são 6,5 quilômetros. Opa, 6 quilômetros, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 quilômetros. Então, 12 quadradinhos vezes meio quilômetro, 6 quilômetros. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos usar o Teorema de Pitágoras. O que é o Teorema de Pitágoras? O Teorema de Pitágoras diz que em um triângulo retângulo, por que ele é retângulo, Regiane? Porque aqui tá vendo, é reto. Aqui vale 90 graus esse ângulo aqui, porque ele é um ângulo reto. Então, ele tem um ângulo reto e um obtuso. Aqui é o cateto oposto. Aqui é o cateto adjacente. E aqui é a hipotenusa. Então, o que nós precisamos encontrar através do Teorema de Pitágoras? A hipotenusa. Então, o que o Teorema de Pitágoras diz? Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, este cateto ao quadrado mais este cateto ao quadrado é igual a esta hipotenusa ao quadrado. Vamos lá? Então, qual é o nosso cateto oposto? É 2,5. 2,5. Então, é a ao quadrado. E o nosso cateto adjacente? É 6. Então, a ao quadrado. Então, vamos fazer a conta? Quanto que é 2,5 ao quadrado? Bom, um número elevado ao quadrado é ele vezes ele mesmo. Então, 2,5 vezes 2,5 dá 6,25. Mais 6 vezes 6, que é 6 ao quadrado, então é 6 vezes 6. 6 vezes 6 é 36. Agora, nós vamos somar. 6,25 mais 36 dá 42,25. Então, nós encontramos a distância, Regiane? Não. Você encontrou a distância ao quadrado.
Só que você não quer ao quadrado, você não está procurando a área, você está procurando uma linha reta. Então, nós vamos ter que calcular isso daqui para ele ficar em linha reta. Então, quanto que é a hipotenusa ao quadrado? Bom, nós vamos ter que transformar em quilômetros, ou seja, em linha reta. Como que nós fazemos isso? Bom, nós vamos resolver essa equação. Isso é uma equação, Regiane? Sim. Sempre que tiver uma igualdade, trata-se de uma equação. Então, quando nós estamos resolvendo uma equação, o que nós fazemos quando nós vamos passar um valor para o outro lado da igualdade? Nós invertemos a operação matemática. E o 2 aqui, ele está ao quadrado. Qual é o inverso da potência? É a raiz quadrada. Se ele está como potência, ele passa para o outro lado da igualdade como raiz quadrada. E ele vai ficar assim. O 2 que estava aqui, passou para o outro lado como raiz quadrada. Qual é a raiz quadrada de 42,25? Nossa, Regiane, você complicou a minha vida. Com vírgula, bem facinho. Ó, agora você vai aprender uma manha para resolver esse tipo de questão em concurso. Quando tiver questão com vírgula. Regiane, estava para fazer sem usar essas vírgulas? Aí dá. Eu vou ensinar depois que eu terminei essa conta aqui. Eu vou fazer de novo, de uma outra maneira que não vai ter essa conta com vírgula aqui. Que é mais fácil. Mas eu quis fazer assim primeiro para ensinar você como é que faz raiz quadrada com vírgula assim. Então, vamos lá. Você vai ver que é babo isso aqui, ó. Eu vou me concentrar primeiro no que tem primeiro, antes da vírgula. O que eu tenho antes da vírgula? Eu tenho o 42. Vamos nos concentrar no 42. Que número vezes ele mesmo dá 42 ou próximo de 42? Bom, 7 vezes 7 dá 49. Então, não pode ser 7, tem que ser menos. Qual é o número anterior a 7? É 6. 6 vezes 6 dá 36. Poxa, mas não deu, Regiane. 36 não dá e 49 também não dá. Dá sim, presta atenção, ó. Aqui você vai considerar o menor, porque o 49 ele passa, então não dá. Então você vai considerar o menor. Por que dá certo? Porque tem o vírgula 25 ali, que eu tenho que verificar ainda. Entendeu? Então, descobrimos o quê? Que o 42 aqui, a raiz quadrada dele é 6 mesmo, porque 49 passa. Então, vai na minha, que dá certo. Agora, nós vamos nos concentrar só o que tem depois da vírgula. Então, esquece esse 42 e vamos nos concentrar nesse vírgula 25 aqui. Que número vezes ele mesmo dá 25? 5, né? Então, 5 vezes 5, 25. Então, a nossa raiz quadrada aqui, o resultado da nossa raiz quadrada de 42,25 é 6,5. Será? Sim. 6,5 vezes 6,5 dá 42,25. Pode conferir aí na sua calculadora. Então, o que significa isso? Bom, se o nosso resultado da nossa raiz quadrada é 6,5, significa que nós temos 6,5 km em linha reta aqui, da sede até o destino. Opa, descobrimos a nossa quilometragem. Agora eu já posso fazer a conta utilizando a regrinha que eles deram lá de cobrança da empresa deles. Então, como que eles fazem para cobrar? Eles cobram, o preço de entrega deles é R$1,80 vezes a distância mais R$5. Então, é R$1,80 vezes 6,5 mais 5. Na matemática, a multiplicação antes da adição. Então, vamos multiplicar primeiro. 1,8 vezes 6,5 dá 11,70. Mais os R$5 lá, que dá R$16,70. Nosso preço de entrega é R$16,70 e gabarito letra D. Regiane, tem um jeito mais fácil de fazer isso? Tem um jeito mais fácil. Vamos aprender do outro jeito mais fácil? Então, assim, você vai contar aqui, como ele está dando as unidades de medida para você vai contar quantas unidades de medida tem aqui e quantas unidades de medida tem aqui. Não esquece que aqui nós estamos falando em rua. Se ele está falando na rua, ele não está falando da área daqui de dentro, ele está falando do perímetro aqui de fora, tá? Então, não vai se confundir porque o quadradinho está quase acabando aqui, tá? Você conta ele, por quê? Porque nós estamos falando desse pedacinho até esse aqui, ó.
Então, conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, porque é daqui até aqui. Então, aqui tem 12, aqui tem 5. Então, nós sabemos a unidade de medida dele. Então, nós vamos procurar a hipotenusa, só que não vai dar conta com vírgula, porque nós vamos usar esses números aí, inteiro. Então, se a gente vai usar inteiro, não vai dar com vírgula lá. Então, nós vamos usar o cateto oposto, igual da outra vez, né? Só que agora, uma conta sem utilizar a quilometragem antes. Então, quanto que é o cateto oposto? É 5. Quanto é o cateto adjacente? É 12. Então, põe aqui. Vamos calcular. Quanto que é 5 elevado ao quadrado? 5 vezes 5 é 25. E 12? 12 vezes 12 é 144. 25 mais 144 dá 169. 169 é o valor da distância, é a distância aqui, gente? Não, é a hipotenusa ao quadrado. Nós não queremos ao quadrado, então nós vamos transformar em unidade para saber quantas unidades tem em linha reta. Quantas unidades tem em linha reta? Bom, vamos fazer a equação da mesma maneira que nós fizemos o outro. O 2 está a potência vai passar para o outro lado da igualdade e transforma em raiz quadrada. Sempre que passa um número para o outro lado da igualdade, inverte a operação. A operação inversa da potência é a raiz. Quanto é a raiz de 169? Nossa, Regina, você falou que ia ficar mais fácil. Ficou. Ó, presta atenção aqui, ó. 12 vezes 12 não é 144? Então, nós percebemos que está bem próximo, né? Então, quanto que é 13 vezes 13? É 169. Então, nossa raiz quadrada de 169 é 13. Então, significa que tem 13 quadradinhos aqui. Regiane, tinha como eu fazer sem fazer isso? Conta, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, que esse pedacinho aqui que eu esqueci de contar. Mas por que deu ruim aqui? Porque fica esses pedacinhos muito pequenininhos, a gente acaba esquecendo de contar. Então, por isso que é importante fazer a conta. Entendeu? Porque olha só que tamanho de pedacinho, muito pequenininho. Aí a gente esquece de contar ele, acaba não contando ele e dá errado. Por isso que é interessante fazer a conta. E aí, Regiane, são 13 quilômetros? Não, são 13 quadradinhos. São 13 unidades de distância ali que ele está pondo. Então, nós temos que transformar agora, né? Porque ele foi 13 unidades. Não está falando em quilômetro, a gente não tinha transformado. Então, agora nós temos que transformar. Como é que eu faço? Eu vou ter que fazer ao quadrado? Não. Você só vai fazer meio quilômetro, porque a gente já calculou o quadrado dele quando a gente fez a hipotenusa ali ao quadrado, ó. Então, você só vai fazer vezes 0,5 quilômetros, que é meio quilômetro. 13 vezes meio quilômetro dá 6,5 quilômetros. Daí, a gente usa esses 6,5 quilômetros para calcular pelo valor que a empresa cobra, que é R$ 1,80 vezes a distância mais 5, que dá os R$ 16,70, o mesmo valor do anterior, só que de uma outra forma. Parece igual, mas tem muita diferença porque aqui nós não calculamos o quilometragem antes. Eu prefiro, quando eu vou fazer as minhas contas, eu prefiro fazer do jeito mais honesto, como um outro professor costuma dizer. Por quê? Porque daquela outra maneira, não tem perigo de você esquecer de converter. E se na prova lá, eles colocam uma pegadinha lá que tenha 13, você vai achar que é 13 quilômetros, e daí vai, entendeu? Que deu o resultado se você multiplicar aqui por 13, entendeu? Pode dar erro por causa disso. Por isso que eu prefiro fazer direto a conversão anterior, para não ter perigo de esquecer, tá bom? Bom, o próximo passo é encontrar a resposta correta no gabarito letra D, R$ 16,70. Espero que você tenha entendido, que você tenha gostado da questão. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, deixa aí nos comentários, assim que possível eu venho responder para você, tá bom? Vou deixar aqui o resumo, que é para você copiar no seu caderno. Dá uma pausa aí no vídeo para que você consiga copiar, tá bom? Desejo a você toda a sorte do mundo na prova de concurso,
Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!